O ex-presidente determinou que o prazo, em decreto, que o prazo do dia 31 de março de 2023, aqueles que não tivessem, e sem o tempo que era necessário e o tempo que foi negociado dentro do Congresso com todos os atores do setor de saneamento. Foi negociado-se 2 anos, o presidente extinguiu. E ele estabeleceu que no dia 31 de março de 2023, aqueles que não tivessem se adequado às novas legislações, aos novos decretos do marco do saneamento, eles ficariam impossibilitados de receberem recursos públicos federais. Então, as prefeituras mais pobres desse país não poderiam mais receber emendas. Eu não poderia fazer uma obra se eu quisesse fazer, eu como ministro da cidade, na área de saneamento, eu não podia fazer, por exemplo, um sistema de abastecimento de água, não poderia fazer. E isso, só para você entender, atingiria cerca de 1.113 municípios, onde viveriam 30 milhões de brasileiros. Vou perguntar uma coisa para vocês, né? Se você identificasse uma situação como essa, o que você faria? Muito se discute mobilidade, principalmente nas grandes, vamos dizer, enormes cidades, né? Tem grandes cidades, tem enormes aqui no Brasil. E se fala de soluções mais ferroviárias, ou metrô, ou trens urbanos, ou enfim. Aqui seriam mais hidroviárias, talvez, em alguns lugares, não menos. Mas essas alternativas, que às vezes exigem investimentos mais parrudos, elas estão previstas aí no curto e no médio prazo por o Ministério. Nesse planejamento que o senhor desenhou para 2 anos, tem alguma grande obra nesse sentido? Sei lá, vamos dar um exemplo, metrô, ampliação do metrô de Brasília, ou coisas desse tipo, ou vocês vão ficar primeiro nas pequenas obras? Não, na verdade o presidente vai lançar, né? Seria quase um pacto, né, que eu estou falando. Um novo plano de investimentos, né? A Secretaria de Comunicação está discutindo como é que vai ser o nome desse novo plano. Perdão. Nós, primeiro, acho que você vai se recordar, o presidente Lula convocou os governadores para poder identificar quais são as prioridades por estado. E muitas dessas prioridades que vão estar nesse novo plano de investimento é exatamente isso que você está falando. Para isso, nós faremos, obviamente, as políticas do Ministério. Então, nós vamos dividir em 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos discutir com os governadores, como eu disse para você, retomando o Pacto Federativo, vamos discutir com os prefeitos quais são essas prioridades, para que a gente possa começar a identificar isso. Vamos lá, não, essas obras aqui de mobilidade em essas cidades. Ok, os governadores priorizaram isso. Aí a gente vai colocar nesse novo plano de investimento. Fora disso, a gente vai começar a discutir dentro do próprio governo quais são essas prioridades. E aí a gente vai trabalhar tanto essas obras que vão transformar, que vão metrôs, VLTs, viadutos, a própria questão da retomada, enfim, a renovação da frota, das nossas frotas que estão, enfim, muito sucateadas aí pelo Brasil. Então também eu tenho incentivado bastante a questão dos financiamentos do FGTS, que aí é o Pró-Cidades, o Pró-Transporte, o Pró-Saneamento, enfim, todos esses financiamentos, eu tenho falado aos nossos prefeitos e aos nossos governadores. Isso é um dinheiro que está lá, está disponível. Então aquele prefeito que tem, ou aquele governador que tem nota A, nota B, vamos trabalhar com isso, vamos fazer, porque esse financiamento é um juros baixo, é um dinheiro que está disponível e que a gente pode fazer obras transformadoras no nosso país. Então é isso que a gente tem discutido, para diversas possibilidades, mas sempre, como eu disse para você, sempre dialogando para poder entender que prioridades são essas para melhorar a vida das pessoas. E falou isso, citou saneamento, que é um debate que, inclusive, agora o presidente Lula, não o governo Lula, o governo como um todo, perdeu uma votação no Congresso em algumas alterações que tinha feito ali na lei de saneamento. Dos decretos. Volta agora, acho que para o governo, né? Não, vai para o Senado. Vai para o Senado agora. Enfim, tem aí um debate sendo realizado e diz respeito a investimentos público-privados, as questões das regiões metropolitanas. O Ministério das Cidades entra nesse debate, tem uma política. É o local. É o local. Porque o saneamento ficou nessa nova reestruturação do governo federal, é o Ministério das Cidades que trata com a questão do saneamento, né? Temos inclusive uma secretaria específica sobre isso, que é a Secretaria de Saneamento Ambiental. Eu dizer para você o seguinte, Renato, primeiro eu acho que é legítimo
que a Câmara faça essa discussão, enfim, que queira alterar, obviamente, os decretos. Nós, do governo, entendemos que nós não avançamos na questão da lei em si, que é um dos argumentos que tem sido utilizados em relação a isso. Nós alteramos os decretos que tinham sido feitos pelo governo anterior com um único intuito. E aí eu volto para o início da nossa conversa. Você não pode ter uma solução única para o país, Renato. Claro. O Brasil é um país continental. Os problemas, eles são diversos. O que o governo do presidente Lula, a orientação que o presidente Lula me deu é a seguinte: Jader, trabalha para facilitar investimentos, para atrair investimentos. Renato, pode ter certeza de uma coisa: ninguém, saneamento precisa de muito investimento, e ninguém sozinho, nem a iniciativa privada, nem o setor público tem condições de fazer sozinho os investimentos que precisam para que a gente alcance a universalização em 2032. Que realmente, quer dizer, faltam 10 anos. Só não tem ninguém sozinho consegue fazer isso. Para isso a gente precisa o quê? Unir os esforços. Não temos nenhum preconceito, não achamos que o melhor é o setor público, nem é melhor o setor privado. Acho que tem gente fazendo coisa boa, tanto de um lado quanto do outro. Também tem gente que não está fazendo coisa boa nem de um lado nem do outro. Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Não é o único compromisso que o governo do presidente Lula tem é com os investimentos, e com a universalização. Porque água e esgoto é saúde, Renato. E a gente precisa correr para que esses investimentos façam algum corpo. Agora, você não pode, por exemplo, como que você pode dizer que nós estamos querendo facilitar a vida, por exemplo, para as empresas públicas, quando a gente, por exemplo, estava no decreto do presidente, do ex-presidente, limitando, por exemplo, as PPPs a 25%, as parcerias público-privadas, que é investimento privado no saneamento em água e esgoto. Como a gente pode, nós tiramos essa limitação. Por que você vai limitar? Não é uma alternativa? Por que a única alternativa que a gente tem que emprestar para o Brasil é a concessão? Não podemos discutir outras alternativas? Claro. Quantas empresas municipais, que posso citar aqui N exemplos para vocês, estão fazendo bons serviços hoje no Brasil, inclusive atendendo outros municípios no entorno da sua região? Então essa que é a pauta de discussão que a gente quer fazer com o Senado, mostrar. Quero dizer para você, logo depois dos decretos, em 4 conversas que eu fiz, era o tempo exíguo, que aí obviamente alguns segmentos da imprensa pediram essa informação para a gente. Ministro, o senhor está dizendo que essas alterações dos decretos destravam o investimento. Quanto de investimento vai destravar? Eu fiz uma conversa com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal, o governo de Goiás e com o governo da Bahia. Só nesses 4 a gente calculou, para daqui até 2033, só com essas alterações do decreto, mais de 120 bilhões de investimento. Isso é o quê? Isso é saúde, porque isso é água, isso é esgoto, isso é emprego. Mas por que destrava tudo isso, ministro? Por isso que eu estou dizendo para você, porque diversos estados queriam fazer PPP, não podiam fazer PPP. Não ficava de pé se fosse só 25%. Outros, estava instalado a insegurança jurídica. Cara, eu vou botar dinheiro se eu não sei como é que vai ficar a situação. Ninguém vai. Deixa eu dizer uma coisa, nem a iniciativa privada, nem o setor público. É que a oposição diz exatamente o contrário, né? Que haveria instabilidade jurídica se fossem aprovadas alterações de medida. Não, é o contrário, ficou muito claro o que cada um pode fazer. A insegurança se dá, Renato, com os decretos que foram publicados pelo governo anterior, quando, por exemplo, ele tirou o Congresso negociado, dentro do Congresso, negociou que teriam 2 anos de transição para que as empresas pudessem se adequar àquilo que estava no novo marco legal do saneamento. O que foi que o presidente anterior fez? Tirou o processo de transição. Não houve processo de transição. O que nós empregamos foi isso. E um número que eu acho muito importante ser utilizado aqui. Logo nós chegamos no Ministério e daí partiu essa discussão, Renato. O ex-presidente determinou que o prazo, em decreto, que o prazo do dia 31 de março de 2023, aqueles que não tivessem, e sem o tempo que era necessário e o tempo que foi negociado dentro do Congresso com todos os atores do setor de saneamento. Foi negociado-se 2 anos, o presidente extinguiu. E ele estabeleceu que no dia 31 de março de 2023, aqueles que não tivessem se adequado às novas legislações, aos novos decretos do marco do saneamento,
eles ficariam impossibilitados de receberem recursos públicos federais. Então, as prefeituras mais pobres desse país não poderiam mais receber emendas. Eu não poderia fazer uma obra se eu quisesse fazer, eu como ministro da cidade, na área de saneamento, eu não podia fazer, por exemplo, um sistema de abastecimento de água, não poderia fazer. E isso, só para você entender, atingiria cerca de 1.113 municípios, onde viveriam 30 milhões de brasileiros. Vou perguntar uma coisa para você, Renato. Se você identificasse uma situação como essa, o que você faria? Eu não vou alterar o decreto? Eu vou fingir que eu não estou vendo e eu vou deixar que uma coisa que é tão importante para todos nós, que é água e esgoto, eu não posso dizer que se eu quiser, vem um prefeito, vem um governador, me pede um recurso para resolver um problema desse, eu estou impedido por um simples decreto? Não. E outra coisa, isso não estava na lei, isso estava no decreto, e nós alteramos aquilo que estava no decreto. E é essa a discussão que nós fizemos hoje, essa semana. Conversamos com os senadores da base do governo, conversamos com os governadores da oposição, os senadores da oposição e os senadores do governo, para que a gente possa tirar todas as dúvidas e, se for uma razão, se todos compreenderem que houve uma falha aqui, uma falha ali, nós estamos absolutamente abertos à discussão para negociar, se for o caso, rever os decretos naquilo que, de repente, a gente possa, na nossa compreensão, a gente possa ter avançado, na nossa compreensão, não, na nossa compreensão, na compreensão da conjunto do Ministério das Cidades, na compreensão da SAG, que é a área jurídica da Casa Civil, na compreensão da Advocacia Geral da União, nós não avançamos na lei, nós avançamos nos decretos que foram publicados no último governo.